início de seu ministério, Jesus estava em um barco no mar da Galileia e contou sua primeira grande parábola, a parábola do semeador. Esta poderosa parábola nos ensina a importância de estar preparado para receber a palavra e ser frutífero. Para o Senhor, o cenário da história é bastante notável. Jesus tinha acabado de sair de Cafarnaum, localizada ao norte do mar da Galileia. Quando ele começou a ensinar, um grande grupo de pessoas se reuniu na praia. Por causa da multidão crescente, Jesus subiu em um barco e começou a ensinar para que todos pudessem ouvir. Embora não saibamos a localização exata, o local tradicional é chamado de Enseada do Semeador e foi identificado por causa da acústica criada naturalmente. Ainda hoje, se alguém estiver na beira da praia, sua voz pode ser levada a grandes distâncias. Nesta parábola, Jesus descreve um semeador que lança suas sementes, que caem em 4 áreas principais. As primeiras sementes caíram no caminho, onde foram pisoteadas e comidas por pássaros. Em seguida, algumas sementes caíram em solo rochoso, onde não conseguiram criar raízes profundas no solo e, portanto, murcharam no sol quente. Outras sementes caíram entre espinhos, que acabaram sufocando as plantas jovens e tenras. Finalmente, algumas das sementes foram plantadas em solo fértil e úmido, onde puderam criar raízes e produzir uma colheita para o público do Salvador. Na época, esta parábola de um semeador plantando sementes teria sido uma história familiar. A maioria de seus ouvintes teria plantado e colhido pessoalmente as colheitas por toda a vida. No entanto, para um público moderno, a parábola às vezes pode ser difícil de entender. As técnicas de plantio e colheita mudaram significativamente nos últimos 2000 anos, o que pode levar a interpretações errôneas. Com isso em mente, vamos sujar um pouco as mãos, por assim dizer, e aprender sobre a agricultura antiga. Muitos fazendeiros no antigo Israel não possuíam suas próprias terras. Em vez disso, eles recebiam uma administração anual de um lote atribuído a eles pela liderança local. Cada fazendeiro individual marcava seu lote de terra, não com uma cerca como é comum hoje, mas sim por algum tipo de marco, como uma árvore, uma pilha de pedras ou outra característica notável. Sem cercas, pequenos caminhos seriam usados para que os fazendeiros pudessem acessar seus pedaços de terra. Isso é provavelmente o que Jesus se refere como o primeiro tipo de solo, onde as sementes caem nos caminhos e são comidas pelos. Jesus nos diz que isso representa aqueles que ouvem a palavra, mas porque eles não entendem, o maligno tira as sementes que foram plantadas em seus corações. Depois que as safras anteriores foram colhidas, os campos foram queimados. Isso colocou as cinzas e outros minerais de volta no solo. Os animais então seriam autorizados a vagar pela terra, vasculhando em busca de comida, deixando para trás esterco e, assim, fertilizando o solo. Em um clima tão árido, o sol quente assaria o solo e o esterco, deixando para trás solo duro e rachado. Enquanto Israel é seco durante a maior parte do ano, com quase nenhuma chuva de maio a outubro. Quando chove, chove torrencialmente. Na verdade, Jerusalém recebe quase a mesma quantidade de chuva que Londres, mas em menos da metade, 40% do número de dias. Essa chuva cai predominantemente durante 2 estações, conhecidas como chuvas anteriores ou precoces e chuvas posteriores. As chuvas iniciais começam em novembro e dezembro, amolecendo o solo, para que as sementes possam ser plantadas e a terra possa ser arada. As chuvas tardias vêm em março e no início de abril, nutrindo as safras plantadas como ecorraita da cevada, chegando na Páscoa por volta de março ou abril, e a colheita do trigo na festa das semanas, em maio ou junho.
Ao contrário da agricultura moderna, quando as plantações são irrigadas, usando valas, irrigação por inundação ou aspersores. Antigamente, a maioria dos fazendeiros em Israel praticava o que é conhecido como agricultura seca, com a chuva como única fonte de umidade. Isso significa que era crucial plantar as plantações durante a estação chuvosa. Isso também significava que, para preservar o máximo de água possível no solo, as pedras eram frequentemente deixadas no chão, fornecendo sombra e lugares onde a água poderia se acumular. Isso é muito diferente da agricultura americana e europeia primitiva, onde as pedras eram removidas dos campos e usadas para construir cercas ao redor da propriedade. Provavelmente seria isso que Jesus estava se referindo para o segundo tipo de solo, rochoso. Ele representa aqueles que inicialmente recebem a palavra com alegria, mas como não tem raiz, quando chegam os tempos difíceis, sua alegria acaba durando pouco e eles caem. Uma vez que o solo era amolecido pela chuva, o fazendeiro primeiro lançava sementes no chão. Em seguida, os animais eram usados para puxar um arado, para cultivar a terra e misturar as sementes no solo. Como as sementes são semeadas antes que a terra seja arada, elas podem cair em solo espinhoso, ou onde ervas daninhas e cardos crescem. Essas plantas indesejáveis sufocam as sementes em crescimento, tirando a luz e a água. O solo espinhoso representa aqueles que ouvem a palavra, mas deixam que os cuidados do mundo e o engano da riqueza sufoquem a palavra, e assim nunca se tornam frutíferos. E finalmente, aprendemos sobre as sementes que caem em solo úmido e fértil. O solo bom representa aqueles que ouvem e abraçam a palavra. São eles que podem produzir uma colheita que produz muito mais sementes do que as usadas para semear, produzindo até 30, 60 ou 100 vezes o número original de sementes plantadas. Esta poderosa parábola, como se pode imaginar, pode ter vários significados ou interpretações. O semeador pode representar Deus ou aqueles autorizados a agir em seu nome. A semente, Jesus nos diz, é a palavra. Este poderia ser o Evangelho de Jesus Cristo ou até mesmo o próprio Salvador, pois ele nos diz: Eu sou a palavra. Ao lermos a parábola do semeador, podemos perguntar: onde as palavras de Cristo caem em nossas vidas? Elas caem em caminhos pisoteados, só rochoso, só espinhoso ou solo bom? Em Efésios, somos encorajados a deixar a palavra de Cristo criar raízes no solo fértil de nossos corações, para que Cristo habite em seus corações pela fé, para que, estando arraigados e fundados em amor, possais conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para aqueles de nós que têm Jesus Cristo profundamente enraizado em nossos corações, o que estamos fazendo com isso? Estamos buscando multiplicar o amor do Salvador, compartilhando-o com os outros? Estamos constantemente trabalhando e cuidando do solo de nossos corações, para que as sementes plantadas possam continuar a florescer? Ao encontrarmos alegria em estudar as palavras de Cristo, encontraremos força para suportar os espinhos, pedras, pássaros e até mesmo os raios fortes do sol que batem sobre nós. Ao fazermos isso, as águas vivas e refrescantes que vêm do Salvador fornecerão o alimento vivificante de que precisamos para crescer e florescer.